Queria iniciar pela conversa que eu tive com o companheiro Lula na noite da posse. A gente teve uma oportunidade de conversar sós. Foi quando eu manifestei a ele a minha inquietação com a questão da educação política do nosso povo. Isso porque, durante 13 anos, o PT governou o Brasil e fez a melhor gestão da nossa história republicana, porém, nas manifestações de 2013, espantosamente, ninguém saiu à rua para defender o governo, para defender o partido, muito menos na deposição da companheira Dilma, e em seguida veio a eleição do nefasto Bolsonaro. Então, tudo isso nos faz pensar onde é que a gente se equivocou. E a gente se equivocou no fato de não fazer esse trabalho que o professor Paulo Freire tanto enfatiza, de educação política do povo. Nós sofremos um processo de deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes veículos de comunicação, da própria cultura que nós respiramos, que é uma cultura de preconceitos, uma cultura classista, uma cultura consumista, enfim, isso entra pelos poros. E daí porque a direita tem um vento favorável dentro dessa sociedade capitalista, um forte vento favorável. E nós, de esquerda, nós progressistas, temos que enfrentar esse desafio de um trabalho de educação popular. E com a vantagem que nós temos um patrimônio inestimável, que é a obra do professor Paulo Freire, mas nem sempre a aplicamos adequadamente. Foi essa inquietação que eu manifestei para o Lula. Ele disse que era a mesma inquietação dele e da companheira Gleisi. E me colocou em contato no dia seguinte, dia 2 de janeiro, com o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é responsável pelo contato com os movimentos sociais, e com a companheira Gleisi. Então, nós tivemos no Planalto uma conversa de 1 hora e meia, em que eu expus a minha inquietação. Resumidamente, o que foi que eu disse? Eu disse que está provado historicamente que políticas sociais não mudam a cabeça do povo. E citei 3 exemplos. O primeiro, 70 anos da União Soviética, em que grandes políticas sociais foram implementadas. Basta dizer que, nos anos 20, a União Soviética tinha 600 prefeitas, enquanto o Ocidente ainda debatia se mulher deveria ter direito a voto. E todo o sistema de educação, de saúde, era de altíssima qualidade, tanto que, em matéria de inovação tecnológica, a União Soviética avançou frente aos Estados Unidos. É bom lembrar que o primeiro homem que foi ao espaço não foi um estadunidense, foi um russo. No entanto, tudo aquilo, né, havia pleno emprego, enfim, havia uma qualidade de vida altíssima, e tudo aquilo desabou sem que se disparasse um único tiro. Então, isso deveria nos fazer refletir. O que foi que aconteceu que, depois de 70 anos, 7 décadas, fez com que todo aquele processo socialista viesse abaixo? E 2 exemplos aqui no Brasil. Nós temos 2 prefeituras do PT, há 4 mandatos consecutivamente governadas pelo PT, que são Maricá, no estado do Rio, e Ipatinga, em Minas Gerais, que fazem excelentes administrações. Maricá tem transporte coletivo para toda a população, não só para os idosos e jovens e crianças escolares, mas para toda a população. Um hospital de excelente qualidade, que é o Dr. Ernesto Che Guevara. E, no entanto, na última eleição, Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno nos 2 municípios. Então, isso é matéria de reflexão para nós. O que
estamos realmente fazendo, e tanto o ministro Macedo quanto a companheira Gleisi falaram dessa sua inquietação, perguntaram o que eu sugeriria. Falei, o governo tem que criar um grande sistema de educação popular, e realmente a Secretaria-Geral criou uma diretoria de educação popular, que está aí articulada pelos companheiros Renato Simões e Pedro Pontual, mas ainda os passos, agora eu falo da minha opinião pessoal, os passos urgentes, não devido a uma série de questões internas do governo, que talvez eu nem conheça, porque eu não estou participando do governo, a não ser como voluntário, as coisas ainda não andaram suficientemente. Eu disse claramente que era importante o Brasil ter hoje pelo menos 50 mil educadores populares pagos pelo governo federal, bancados pelo governo federal e altamente capacitados. Para fazer o quê? Para atuar junto à enorme capilaridade que o governo tem. O governo tem, por exemplo, 400 mil agentes comunitários de saúde, pessoas que têm contato lá na ponta com o segmento mais pobre da população. Imagina essas pessoas formadas pelo método Paulo Freire. Bolsa Família, 22 milhões de famílias, né? De 85% a 90% mulheres que estão à frente dessas famílias. O Bolsa Família tem duas condicionalidades, as vacinas e a escolaridade. Eu propus que tivesse uma terceira, a capacitação profissional. Imagina essas milhões de famílias capacitadas profissionalmente, e quando você convoca essas mulheres para um curso de culinária, um curso de costura, um curso de doces artesanais, um curso de artesanato local, com material, a matéria-prima local, se pode e se deve incluir aí o método Paulo Freire de conscientização, organização e mobilização. Então, isso é urgente. Existe já uma experiência embrionária que a Eli e outras pessoas aqui que talvez estejam participando acompanharam, que foi durante o governo Lula, os primeiros 2 mandatos e o primeiro mandato da companheira Dilma, a RECID, a Rede de Educação Cidadã. Nós chegamos a ter 800 educadores populares pagos, bancados pelo governo federal, mas aquilo era uma gota no oceano. E, infelizmente, não foi devidamente valorizado pelo governo e nem houve um prosseguimento. Agora não, isso é urgente, eu considero isso urgente. E para isso é preciso que todos aqueles que estão dispostos a mergulhar nessa tarefa, primeiro a assumam profissionalizadamente. Não adianta fazer educação popular em horas vagas. Isso não existe, isso não funciona. Segundo, ter trabalho de base, né? Eu temo muito que a gente fique aqui nas nossas bolhas digitais, conversando entre nós, com nós mesmos, e não chegue lá na zona rural, na favela, na periferia, principalmente no segmento jovem. É fundamental chegar no segmento jovem. E isso, o método é fantástico, porque ele nos ensina a trabalhar efetivamente com qualquer segmento da população. E o que muitas vezes acontece é que os educadores populares não são devidamente capacitados. E, com isso, o que a minha experiência de longos anos em educação popular demonstra? Que uma boa parcela de educadores e educadoras populares, na hora da prática, acabam invertendo o processo e negando a educação popular e fazendo educação bancária. Exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês essa noite. Isso é contrário ao método Paulo Freire, né? Às vezes é necessário, mas isso é contrário. Não se pode fazer educação popular como vi em sindicatos e movimentos populares, em que o educador chegava e fazia aulinha de conscientização. Isso não funciona. Isso só fortalece a ideia de que existem uns que sabem, outros que não sabem,
uns que comandam, outros que não comandam. Me lembro quando o PT foi fundado em 1980, alguns segmentos de esquerda ficaram indignados. Que ousadia! Agora os operários querem ser a vanguarda do proletariado? Sempre fomos nós, intelectuais de esquerda, que fomos a vanguarda do proletariado historicamente. Agora, um grupo de trabalhadores metalúrgicos, petroleiros, bancários, querem ser eles a vanguarda do proletariado. Houve essa indignação, por incrível que pareça. Então, o processo de reeducação de cada um de nós também é muito doloroso. Por quê? Porque a gente guarda marcas bancárias opressoras, colonialistas, muito fortes. Daí a importância da capacitação. Como fazer capacitação digital, eu ainda não sei. Se alguém conseguir decidir quebrar esse enigma, seria muito proveitoso, né? Talvez se o professor Paulo Freire tivesse aqui, ele saberia como contornar essa dificuldade. Eu não sei fazer. Eu tenho trabalhado com segmentos aí através do virtual, principalmente num trabalho que eu estou desenvolvendo, assessorando o governo cubano num plano de soberania alimentar e educação nutricional, e a gente capacitou 2.600 agentes comunitários do Plan SAM, esse plano de soberania alimentar, mas não foi uma metodologia libertadora, foi uma metodologia bancária. É muito difícil a gente fazer, porque o presencial, sim, presencial facilita muito. E a educação popular, ela tem que ser indutiva, ela não pode ser dedutiva, ela tem que partir do educando. O protagonismo está com o educando. Duas ferramentas, né? Todo educador popular tem que usar duas ferramentas pela ordem. Primeiro, saca-rolha e segundo, chave de fenda. Primeiro, tirar do grupo a sua experiência de vida, a sua reflexão, a sua prática política, e depois entrar com a chave de fenda e fazer os ajustes. É isso que é educação popular. E não a gente chegar, como presenciei em alguns cursos sindicais, ou mesmo no Instituto Cajamar, que foi uma grande escola de capacitação política durante os anos 80, 90, lamentavelmente, né, ainda não foi restaurado, deveria ser restaurado, porque vinha gente ali dos sindicatos, dos movimentos populares, pastorais de todo o Brasil para o Cajamar, e ali realmente se aplicava o método Paulo Freire, mas eu vi muitas vezes educadores populares que não se adequavam ao método, eles queriam, não resistiam à tentação da aulinha, né, de fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, quando o método tem que partir, mas isso demanda tempo, né? Se nós talvez pudéssemos fazer educação popular o digital, se nós tivéssemos pela frente 5 horas de diálogo, aí sim eu poderia levantar uma série de questões para provocá-los, e talvez isso desse algum encaminhamento, mas eu também, considerando que a gente está isolado, cada um na sua casa, cada um no seu quarto, enfim, no seu escritório, isso também dificulta a educação popular que eu aprendi, e ainda não cheguei à fase digital, é uma educação que se faz em grupos, né? Grupos comunitários, sindicais, enfim, que podem se contrapor, se questionar, fazer autocrítica, e isso é que vai dilapidando, vai preparando a militância para uma prática mais consistente, né? O Paulo Freire se baseou numa metodologia que já vinha lá dos movimentos pastorais da ação católica, que é o ver, julgar e agir, né? O método funciona muito nessa linha. Primeiro, levantar a realidade, que é o ver, né? Segundo, avaliar essa realidade, que é o julgar, e terceiro, tirar as conclusões para aprimorar a prática política. Isso é que é fundamental. Agora, hoje, por uma série de razões que nem haverá tempo aqui de analisar, nós perdemos, nós, a esquerda em geral, perdemos o vínculo com
o mundo dos pobres, o mundo da periferia, o mundo dos excluídos. Perdemos o vínculo. E esse espaço que nos anos 70, 80, 90 eram ocupados pelo trabalho de base, pelas comunidades eclesiais de base, pela Pastoral da Terra, pelo MST, pelo MTST, por, enfim, uma série de movimentos de mulheres, negros, movimentos de luta pela água, luta pela passarela, enfim, uma multiplicidade enorme. Esse espaço foi progressivamente ocupado pelo fundamentalismo religioso, pelo narcotráfico e pelas milícias. E a gente tem que voltar a disputar esse espaço, esse território. Não é fácil? Não é fácil. Mas esse é o desafio que se apresenta para nós. Até porque nós temos muito pouco tempo. Não nos equivoquemos. Por mais políticas sociais que esse governo faça nesses 4 anos, que são muito curtos, em 2026 vamos enfrentar uma disputa renhida diante das eleições. E nada impede, como tem acontecido em muitos países mundo afora, que a direita volte, né? Eu fico pensando, por exemplo, agora no que aconteceu na Itália. Devo dizer que a Itália abrigava o maior partido comunista de todo o Ocidente. Nenhum partido comunista era tão forte, né? O partido Gramsci, do Togliatti, dessas figuras heróicas. Nenhum partido foi tão expressivo quanto o da Itália. E praticamente hoje a esquerda desapareceu da Itália, como desapareceu de toda a Europa. Não há mais esquerda, há remendos ao capitalismo, há social-democracia, há alternativas ecológicas, que são importantes também, não nego, mas eu diria até que, na minha opinião, é que eu sou suspeito, né, como frade, o único quadro verdadeiramente de esquerda na Europa é o Papa Francisco, porque está propondo uma economia pós-capitalista. Ele não chama de socialismo, né? Até porque ele é muito hábil na crítica que ele faz ao capitalismo, que é muito contundente. Ele jamais emprega a palavra capitalismo, embora nos Estados Unidos até cardeais o acusem de comunista. Mas é ele que está propondo essa economia pós-capitalista. A gente ainda não está vendo segmentos europeus fazendo essa proposta. Então, essa é uma questão fundamental que temos que trabalhar. Como fazer isso? Aí o Paulo Freire é o grande mestre, não tem, sabe, que inventar roda. A roda está toda descrita ali. E eu dou um exemplo, por exemplo, se você... Eu morei, né, 5 anos numa favela nos anos 70. Se você chega numa favela hoje e num centro comunitário e coloca lá um cartaz, a partir do próximo sábado nós faremos aqui uma oficina de análise de conjuntura, de formação política, possivelmente vá 3 ou 4 gatos pingados, né? Não aparece muita gente. Se você colocar um outro cartaz, faremos uma oficina de música, eu garanto que lota. E é isso, fazer uma oficina de música, de rap, de funk, enfim, essas músicas que a garotada gosta. E a partir dessas letras, muitas delas de protesto, muitas delas muito avançadas, da análise dessas letras, a gente faz o trabalho de educação política. A mesma coisa se a gente conseguisse trabalhar com as mães do Bolsa Família, dando a elas, né, incluindo como a terceira condicionalidade do Bolsa Família, a capacitação profissional, até porque isso é importante, já era uma proposta do Fome Zero, que depois não foi levada em conta quando surgiu o Bolsa Família, que é capacitar as famílias beneficiárias para que elas deixem de depender do governo federal e passem a produzir a própria renda. Quanto mais isso ocorrer, tanto melhor para o orçamento do governo e para a vida dessas pessoas. Então, através de uma capacitação dessas mulheres beneficiárias, né, como eu já dei o exemplo, um curso de culinária, um curso de costura, um curso de artesanato, enfim, aquilo que elas gostariam, né, um curso de como lidar com telefone celular, com internet, etc., é possível fazer um intenso trabalho
de conscientização, de organização e de mobilização. Começa por aí. A gente não pode, quando vai pescar, colocar na ponta do anzol, como aparece nas caricaturas, uma botina velha, porque o peixe não vai morder. A gente tem que colocar uma minhoca saborosa, né? Isso atrai o peixe. A mesma coisa, no trabalho popular, a gente tem que partir daquilo que interessa ao povo. E talvez um dos êxitos das comunidades eclesiais de base, aí nos anos 60, 70, 80, reside justamente no fato da maioria do povo brasileiro ter um substrato cultural de acento fortemente religioso. Então, quando você fala a linguagem religiosa, isso mobiliza as pessoas. E nós, num trabalho popular, temos que, pedagogicamente, também saber usar a questão religiosa. Na minha experiência, não adianta debater politicamente com um fundamentalista religioso, com um neopentecostal convicto. Você tem que desconstruir a segurança dele. E só existe uma maneira, através da interpretação da Bíblia, porque a Bíblia é a suprema referência para ele. E quando a gente contextualiza o texto bíblico, o que ele não faz, porque ele tem uma leitura meramente literal, mas quando se começa a contextualizar, no mínimo, se cria uma insegurança, mas muitas vezes se cria também uma simpatia, um interesse por aprofundar na questão bíblica e mudança de cabeça, um processo educativo. Então, eu creio que são os desafios que se colocam. Eu fiz um texto sobre essa questão da política social não muda a cabeça do povo, mandei para você, Mundinha. Depois você pode aí passar para o pessoal. Mandei agora para você e para analisar, inclusive chamando a atenção para a máquina poderosa que o governo federal tem para poder incentivar esse trabalho de educação política, né? O Pimenta, numa conversa comigo, disse que a Voz do Brasil é escutada de segunda a sexta por 70 milhões de pessoas. Não é pouca coisa. Imagina se nós também usássemos todas essas ferramentas da empresa brasileira de comunicação, a EBC, né, que tem um alcance, inclusive tecnologicamente, mais poderoso do que o sistema Globo de rádio e televisão. As ondas curtas da EBC são mais poderosas que a da Globo. E, no entanto, sabe, a gente precisa saber utilizar esse conteúdo para poder fazer esse trabalho. Se não fizermos, a direita faz. E a direita não precisa fazer muito esforço, porque todo o sistema favorece a deseducação política que ela incute nas pessoas. E agora, sobretudo, com as redes digitais. Como ela tem um controle das big techs, ela tem um volume de informação que interfere até no resultado eleitoral de muitos países, como a gente tem visto por aí. Então, eram algumas questões que eu queria levantar. Se alguém agora, né, vamos dialogar um pouco sobre isso. Questões foram levantadas aí são muito pertinentes. E eu não vou me referir a cada uma, porque eu acho que é o conjunto da obra que interessa. Eu diria o seguinte: se é fundamental ter um corpo profissional de educadores e educadoras populares, né? Como eu já disse, durante o primeiro mandato, os dois primeiros mandatos do Lula e o primeiro da Dilma, a gente teve 800 educadores funcionários do governo federal atuando aí, principalmente junto às famílias beneficiárias do Bolsa Família. E isso hoje, a minha proposta para o governo é que tenha pelo menos 50 mil educadores populares. Eles existem, eles precisam apenas passar aí por uma reatualização breve, um processo de recapacitação breve e criar os recursos. Recurso é preciso encontrar e a vida mostra isso. A gente não tem o recurso até que a necessidade impõe. E, esse caso, a necessidade é urgente, porque não podemos fazer esse trabalho nas horas vagas. Agora, tem toda uma estrutura sindical que deveria, como fez o sindicato lá de São Bernardo, nos anos 80, 90,
havia um programa de capacitação política dos trabalhadores dentro do sindicato que funcionava todos os dias da semana, das 6 às 9 da noite. Trabalhei lá, fui um dos assessores nesse trabalho, e realmente aquilo rendeu muitos frutos, esse tipo de trabalho. Então, é preciso que os sindicatos que têm uma estrutura mínima e podem facilitar isso, ou restaurar algo como o Instituto Cajamar, né? Vocês, no caso do partido, tem a Fundação Perseu Abramo, que está preocupada com isso, está voltada para isso, então é preciso agilizar e ver quem tem disponibilidade dos estados e passar ali por um processo interno de capacitação e de profissionalização desses quadros, porque sem isso a gente não vai conseguir realmente fazer um trabalho efetivo. Agora, é muito importante partir da cultura, da linguagem, daquilo que sensibiliza o nosso povo. E aí foi o que o Wagner levantou, que é a questão religiosa, né? Hoje, essa questão é fundamental. Lamentavelmente, historicamente, a esquerda teve muito preconceito à questão religiosa, até que o Fidel me deu aquela entrevista, né, no Fidel a Religião, em que ele reverte essa questão, mostrando que foi um equívoco da esquerda ter uma leitura também fundamentalista do fenômeno religioso, sem perceber o seu caráter dialético, como, aliás, o velho Marx percebeu claramente. Daí a polêmica dele com Bakunin, que queria impor à Internacional Comunista a exigência do ateísmo. E o Marx foi contra, né, porque ele tinha uma visão dialética, que, lamentavelmente, depois a esquerda, por pescar, como fazem os fundamentalistas bíblicos, uma frasezinha do Manifesto Comunista, a religião como ópio do povo, considerou aquilo um dogma definitivo. E foi um estrago muito grande. O capitalismo espertamente se apropriou do fenômeno religioso e o utiliza sobejamente, como a gente viu no governo Bolsonaro, né? Justamente a ponto de chegar a uma política de confessionalização do Estado. E é justamente esse risco que a gente tem que evitar. Nós temos que evitar a confessionalização do Estado, como também a gente tem que evitar a partidarização dos movimentos populares e sindicais, né? Porque isso é muito importante, preservar essa independência e autonomia das ferramentas, porque senão a gente inverte o jogo, né? Os movimentos passam a ser correia de transmissão do governo junto às bases, quando eles têm que ser representantes das bases junto ao governo. Então, eu creio que é também importante nessa capacitação, saber trabalhar com aquilo que interessa ao povo. Trabalhando com o segmento jovem, tem que trabalhar a questão da música, tem que trabalhar a questão da moda, tem que trabalhar a linguagem que eles falam e, sobretudo, a questão digital. Isso é fundamental hoje, também trabalhar nessa linha. No dia que eu vim no carro, tu vai passar. Fecho aqui para a gente escutar mais questões aí. Bem, auxiliadora, essa questão da economia solidária ela está incluída, porque quando a gente fez essa proposta ao companheiro Lula, e através do Márcio Macedo, de que teria que ser uma ação que atravessasse transversal a todos os ministérios. Isso foi abraçado pelo Lula, e ele determinou, e essa determinação já foi executada, que cada ministério tenha uma espécie de diretoria de educação popular. Já tem ali uma pessoa, alguns indicados aí pela Secretaria-Geral da Presidência, e outros, o próprio corpo do ministério escolheu quem é o educador popular que vai levar adiante esse trabalho. Então, isso, como que está caminhando, não sei informar. Teria que perguntar aí ao pessoal da Secretaria-Geral, ao Renato Simões, ao Pedro Pontual, como é que isso está evoluindo. Mas eu sei que já foi estabelecido. E o Gilberto Carvalho está nesse processo. Inclusive, nós promovemos um encontro, um seminário de educadores populares, tinha aí uns 50, 60 educadores em São Paulo, para
estabelecer as bases desse projeto nos dias 11 e 12 de março, e ali participou Gilberto Carvalho e outros também, outras figuras aí proeminentes do governo. Então foi bem interessante, mas 90% do pessoal eram educadores populares de base, né? Pessoas que realmente estão ligados ao movimento sindical, aos movimentos da periferia. Isso foi muito interessante. A Rosário colocou aí a questão do conhecimento, do ativismo. Eu creio que nós não estamos inventando a roda, né? Eu creio que a gente tem que levar em conta também a experiência de movimentos que jamais interromperam esse processo de formação política dos seus militantes. E o mais exemplar deles é o MST com a Escola Florestan Fernandes. Inclusive, eles têm um curso de formação política que dura 9 meses, né? É o tempo aí da criança nascer. Então, eu creio, e faz inclusive um curso latino-americano. Eu creio que nós temos muito a aprender com a dinâmica e a pedagogia, tanto da Escola Florestan Fernandes, quanto com a Escola Paulo Freire do Levante Popular da Juventude, também em São Paulo, né? A Florestan Fernandes fica perto de São Paulo, mas a Paulo Freire fica dentro de São Paulo, no bairro do Vergueiro. Então, é muito importante levar em conta essas experiências, integrá-las, criar uma rede. Existem muitas equipes de educação popular hoje no Brasil, como o CEPIS, no qual eu trabalhei durante 15 anos com Pedro Pontual, em São Paulo, e o Centro de Educação Popular, né, do Instituto Sede Sapiens, que nunca deixou de existir, continua funcionando e tem um acervo, tem um patrimônio, uma experiência muito enriquecedora. O Paulo, eu acho que qualquer ferramenta que a gente puder criar é fundamental. Eu não sei se é o caso de criar uma TV do Partido dos Trabalhadores, não estou descartando essa possibilidade. Agora, a EBC, ela tem condições de criar conteúdos e que possa distribuir para a imensa rede de capilaridade que ela tem de comunicação no Brasil. Vocês vejam esse texto que eu mandei para a Mundinha. No final, eu elenco todas as ferramentas que estão vinculadas à empresa brasileira de comunicação. É uma coisa impressionante esse alcance, né? A parceria com TVs em várias regiões do Brasil, com rádios, tem um alcance muito, muito grande. Agora precisa criar o conteúdo, né? O conteúdo tem que ser um conteúdo de educação política. Isso é que é fundamental. Inclusive, podendo extrapolar as emissoras e os blogs e os jornais que estão além do limite da vinculação federal, mas que têm interesse naquele conteúdo. A questão de produção de conteúdos é fundamental nessa luta ideológica que nós temos que empreender. E a Luzia colocou a questão aí da capacitação e a questão das prefeituras, né? Eu sempre lamentei que o Bolsa Família passasse o cadastro ao controle das prefeituras e não dos comitês populares, como era na época do Fome Zero. Mas, enfim, são favas contadas, não adianta querer voltar ao passado. Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer esse trabalho de capacitação das famílias através das prefeituras aliadas. Não precisamos abarcar as quase 6.000 prefeituras que tem no país, até porque isso não teremos jamais braços para tanto. Mas temos inúmeras prefeituras muito importantes aliadas, prefeituras do PT e prefeituras de outros partidos aliados, que estariam muito abertas a essa possibilidade de um trabalho de capacitação e que embutisse o método Paulo Freire. E o Joel coloca uma questão também que também o Paulo levantou, que é essa questão do tomar posição. Nós precisamos trabalhar justamente como é que se define hoje a cultura popular no Brasil, né? Quando você conversa com um faxineiro, com uma empregada doméstica,
como uma pessoa desempregada que mora numa área extremamente vulnerável, carente, e pergunta a ela sobre o que pensa da vida, o que pensa da morte, o que pensa da nossa existência, certamente ela vai dar uma resposta tecida em categorias religiosas. E isso é uma questão fundamental nesse país. Daí o grande êxito que tem as igrejas evangélicas e o fato delas arrebanharem tantas pessoas para os seus cultos e depois também para o segmento daquilo que o pastor dita, daquilo que o pastor determina. Então, eu acho que, por exemplo, nós deveríamos criar, não à sombra do governo federal, porque isso não caberia de maneira alguma, mas nós temos que criar uma rádio que use a linguagem bíblica para fazer esse trabalho de conscientização. Porque a Bíblia, ela é lida por esses segmentos de uma maneira literal, de uma maneira fundamentalista, de uma maneira não contextualizada. Você pega, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo, Adão e Eva, né? Eu até brinco dizendo que a Bíblia ela foi escrita em Minas, porque ela não tem conceitos, ela só tem causos, né? Que chama de parábolas. Então, os autores bíblicos, eles jamais, você não encontra em toda a Bíblia uma aula de teologia, uma aula de doutrina. Tudo é causos, né? Tudo é história, tudo é. A Bíblia é como um antigo almanaque, né? Tem poesia, tem receita, tem guerra, tem casamento, tem enchente, tem fuga, tem êxodo, tem de tudo tem dentro da Bíblia. E tudo é plástico. Por isso que o povo gosta muito da Bíblia, porque é um livro que você lê vendo um filme, vendo os fatos acontecerem, porque ela usa uma linguagem popular. Agora, essa linguagem popular, ela supõe uma contextualização. E o exemplo, há muitos exemplos, mas vou dar apenas um. Adão e Eva. Muita gente fundamentalista acredita que realmente Deus criou um cidadão chamado Adão e uma mulher chamada Eva, e que a gente veio daí, a gente não veio do macaco, né? Ficam até horrorizados que a gente fala que veio do macaco. Ora, Adão, em hebraico, significa terra, e Eva, em hebraico, significa vida. O autor bíblico quis apenas dizer, usando essa metáfora do casal, que a vida brotou da terra, né? Então, quando você contextualiza, você desmonta o argumento fundamentalista e você cria, pelo menos, uma insegurança. Mas muitas vezes você cria uma adesão quando a pessoa começa a ter uma compreensão mais abrangente do texto bíblico. Isso acontece com qualquer texto literário, não é só a Bíblia, né? A gente usa, em teoria literária, o triângulo do texto, contexto e pretexto. Quem entende mais da, da obra de Jorge Amado? Um brasileiro ou um alemão? Evidente que é um brasileiro, porque ele está no contexto em que o texto foi produzido. E quem entende mais da obra do Goethe? Um alemão ou um brasileiro? É evidente que é o alemão, porque ele está no contexto em que o texto foi produzido. E daí que você tira a motivação, ou seja, aquilo que te anima a transformar a leitura em algum tipo de vivência, de sensibilidade, de cultura, etc. Então é muito importante esse trabalho. E pensar na possibilidade de usar bem já as ferramentas que o governo federal dispõe, que são inúmeras, eu quero citar os institutos federais. Eu acho que uma das grandes criações do Lula, uma grande, são os institutos federais. Agora, por exemplo, eu acabo de ver a notícia que em favelas do Rio, Jacarezinho, Alemão, vão ser criados institutos federais. Instituto Federal pega o rapaz lá da periferia, aquele rapaz que poderia ser vulnerável à cooptação do narcotráfico, e ele ali vai ter um futuro, vai ter uma profissionalização. Agora, é preciso que dentro do Instituto Federal a gente possa também fazer esse trabalho de educação política. Isso é fundamental.
A ditadura fazia educação política. Vocês lembram, né? Quem passou da Idade Média aí como eu, lembra dos trabalhos, dos livros obrigatórios de. É, eu me lembro, não me lembro agora o nome, mas tinha uma disciplina em todas as escolas brasileiras, organização política e social, né? Então tinha esse trabalho de OSPB, exatamente, chamava OSPB. Eu até cheguei a criar um livro pelo viés de esquerda de OSPB. Então, nós temos que fazer esse trabalho, temos que levar essa questão de uma maneira sábia, pedagógica e, ao mesmo tempo, profissionalizante. Eu insisto muito nessa questão da profissionalização. É possível levantar recursos, né? Através de emendas parlamentares, através de fundações das universidades públicas, enfim, recursos são possíveis de serem levantados. Agora, é preciso que a gente se disponha a ter esse projeto, porque não podemos ficar nesse trabalho de nós com nós, sabe? A gente precisa ampliar a proposta. É preciso, se o partido tem 1 milhão de militantes, ele deve sair desses 4 anos com 10 milhões. E gente capacitada, conscientizada, organizada e mobilizada. Isso é fundamental. Por que o MST consegue pôr 10 mil pessoas numa estrada ou numa concentração? Por todo um trabalho consistente, pedagógico, que fez ao longo dos seus 38 anos de existência. Então, é preciso que a gente também faça isso em termos de partido, mas também em termos de sindicato, movimentos populares, etc. Isso é a proposta. Eu quero agradecer a vocês aí o convite, a atenção, o diálogo, e prometo a gente ter outras conversas aqui, porque eu considero importante e considero muito importante, principalmente essa disposição política de cada um de vocês, essa disposição da gente mudar esse país, mas, sobretudo agora, consolidar com raízes bem profundas e populares esse terceiro mandato do companheiro Lula. Muito obrigado, gente. Uma boa noite aí para todos e para todas.